É uma notícia fantástica, né? Minas Gerais indo, se despontando aí nesse cenário internacional. Fantástica, mas não surpreendente, né, Rodrigo? Porque finalmente, né, depois de anos e anos com governos, né, praticamente medíocres, eu botei o praticamente para não apontar medíocre logo de uma vez, finalmente a gente tem uma equipe técnica altamente qualificada. E aqui não se trata de puxar saco de governador ou de jogar confete para o governo do estado, não. Porque a prova está aí, o número está aqui, não sou eu que estou dizendo, o resultado está dizendo. A gente tem o secretário Fernando Passalho, a gente tem a secretária Luísa Barreto, a gente tem o presidente da CODEGE, Tiago Toscano, a gente tem o próprio vice-governador, né, Matheus Simões, que são técnicos, são pessoas muito bem preparadas academicamente e profissionalmente. Quando um time desse se reúne, vai para o governo e é liderado por alguém, por um empresário, né? Alguém que sabe a importância do mercado, alguém que sabe a importância, Rodrigo, e eu sempre brinco com isso, de pegar a pastinha, de pegar o cartão de visita, colocar um sapato confortável e ir atrás dos clientes. E o governador Romeu Zema entende muito bem disso, senão ele não teria tido o sucesso empresarial que ele teve, ele não teria aberto tantas lojas pelo interior de Minas. Quando um time desse se une, é difícil segurar, é igual caminhão carregado ladeira abaixo. Então, de parabéns pelo resultado. Volto a dizer, não vem com essa de me chamar de chapa branca ou puxa-saco, não, que não sou eu. São os números que você está falando aqui. E a melhor notícia disso tudo aqui é que começa finalmente a haver um crescimento do que mais importa, Rodrigo, porque muito para além das divisas, a gente tem que prestar atenção na qualidade dessas divisas. E Minas vem melhorando nesses índices também. A gente está começando a ser verdadeiramente um exportador de produtos transformados, né, da indústria de manufatura, da indústria de transformação. Basicamente, aí você deixa de exportar um grão de café para poder transportar. Você deixa de exportar um grão de café para exportar o café em pó, já transformado. A mesma coisa com as commodities minerais. Isso é muito importante, porque isso traz valor agregado e ajuda bastante. Você vai tocar nesse assunto um pouco mais à frente, a criar superávites na nossa balança comercial, que hoje já é superavitária. Parabéns para todo mundo. Muito interessante. Já que você tocou no tema da indústria, da indústria da transformação, para as pessoas entenderem, é a indústria que é um segmento, né, da indústria que realiza a transformação de matéria-prima em um produto final ou intermediário. O Ketman falou super bem que é você pegar um grão de café verde, ao invés de você exportá-lo in natura, você faz todo o trabalho de secagem, de moagem, você faz enfim, você transforma aquele café num café já pronto para ser consumido, a torrefação, era isso que eu queria lembrar, para ser consumido, e com isso você acaba gerando valor agregado. Isso vale para tudo, não só para um commodity, também pode falar sobre a exportação de automóveis ou de tecnologia e tudo aquilo que influi em cima de uma manufatura que foi agregado valor nela e conseguiu ganhar o caminho aí da exportação. Antes de você passar por isso, deixa eu só dar um dado muito interessante a respeito do café, Rodrigo. Um dos países, se não o maior, com maior valor de exportações relacionadas a café do mundo é a Suíça. E é um país que não produz café. Mas o que ele produz? Cápsulas de café. Ele produz cafés capsulados. Então, com valor agregado muito alto. É isso aí. Então, em toneladas, é muito menor do que o Brasil, do que a Colômbia, por exemplo. Mas como o valor agregado é muito alto, né, você tem essas divisas muito altas entrando para o país. Luiz, o que me chamou muita atenção aqui, eu vou jogar essa bola para você, foi a indústria da transformação, como a gente falou há pouco, que representou 42%. Então a gente está deixando de ser talvez um estado exportador apenas de commodities para poder levar também valor agregado e assim, como bem Ketman colocou, estourar a nossa balança comercial aí positivamente. É um dado extremamente positivo, Rodrigo, e animador. Para as pessoas que estão nos ouvindo e que não entendem, quando a gente fala de balança comercial, gente, e a balança nossa, mineira, brasileira também, mas a mineira em especial, que é o que nós estamos falando aqui, é uma balança positiva, quer dizer, o Estado vende mais do que compra, então ele sempre tem um saldo positivo em caixa. Quando a gente faz essa conta e coloca essas várias indústrias, essas várias frentes de importação e exportação na balança, a gente vê que o fato da gente estar se tornando hoje um Estado que exporta mais, que vende mais produtos já transformados, ou pelo menos em transformação,
vai fazer com que a nossa balança fique mais positiva ainda, porque o estado de Minas Gerais importa, em sua maioria, também produtos da indústria de transformação. Então, à medida que a gente vai ocupando essas lacunas e vai começando a ser um estado que produz, que desenvolve os produtos, né? A gente vai importando menos ainda. A perspectiva e a expectativa é essa. É claro que é um negócio a longo prazo, gente, mas se não começar a se investir agora, ia começar muito tarde, mais tarde do que já está, né? Então, quer dizer, antes tarde do que nunca. Ainda bem que nós já começamos e ainda bem que nós estamos traçando esse caminho, Rodrigo. Ketz, você falou muito sobre o governo de Minas, mas eu gostaria de valorizar principalmente o empresário. Só é possível porque existe aqui em Minas Gerais um empresariado aguerrido. Podemos citar também a FIENG. Naturalmente, ela acaba, né, sendo a união dessa indústria que, de fato, trouxe aí esse número que eu me recordo. O Luiz é bom de número, mas eu não me recordo de ter nada nem parecido com isso no passado do nosso estado. Então a gente atingiu um recorde onde Minas Gerais consegue se posicionar nacionalmente como um estado, né, o terceiro estado em exportação. Naturalmente isso vai atraindo ainda mais para Minas Gerais outras oportunidades. A gente fala que riqueza atrai riqueza, pobreza atrai pobreza. Então, quando você tem um estado onde ele tem um ambiente criado pelo governo, como você bem disse, favorável ao empresariado, acaba se tornando aí uma coisa recorrente, né? É exatamente isso, Rodrigo. Vamos lembrar das viagens, né, que foram feitas em conjunto. As missões, as missões empresariais, isso mesmo, para a China, né, para os Emirados Árabes. É óbvio, né, Rodrigo? Porque quem produz verdadeiramente não é o Estado. Quem produz são os empresários, são os empreendedores. E aquela velha frase, ela é verdadeira. O governo muito ajuda quando não atrapalha. E quando a gente tem um governo, como eu disse, altamente qualificado, que ajuda, vou repetir, é caminhão carregado ladeira abaixo, ninguém segura. É isso aí, gera empregos, gera uma renda melhor para todo o povo mineiro, naturalmente tem mais segurança, né? Você tem menos pessoas na criminalidade, você tem mais opções de serviço, enfim. E você imagina se o governo federal, né, fizesse um pouquinho a parte dele nesse sentido? Porque a gente comentou isso no último Talks, né? Quando a gente enfrenta uma concorrência desleal de produtos importados, principalmente os produtos importados da China, e Minas Gerais, nesse cenário, é mais prejudicada do que o normal, porque a gente tem uma mineração muito forte, a gente tem uma agropecuária muito forte, que sofre essa concorrência predatória. A gente falou do leite, né, importado da Argentina. Se o governo federal ajudasse um pouquinho, e cuidasse, poxa. Ô Luiz, no grupo do WhatsApp eu entrego todo mundo aqui, tá? O Luiz, ele não participou da discussão de ontem, ele naturalmente não estaria no programa, e ele muito sorrateiramente, ele é espertalhão, né? Mandou assim, vou esperar virar vídeo essa discussão toda, e ele se absteve da discussão. Na verdade, foi o Claré que falou isso, eu segui o Claré, porque era muita conversa mesmo. Vocês chegaram tarde, o pau já estava quebrando. E aí, mas eu sei que você é uma pessoa extremamente bem informada, você fala direto aí da região de Varginha, uma região ligada ao agro. A turma deve ter recebido com bons olhos essa medida do governo de Minas em tentar barrar essa exportação de leites. Importação. Importação de leites, que a gente citou ontem, que é praticamente um dumping que é feito pelos outros países, dando aí uma desigualdade para que o nosso agricultor possa concorrer nesse mercado, né? Eles pagam lá para o leite em pó deles chegar mais barato aqui, né? E o nosso produtor, que em regra é pequeno, né? O produtor de leite geralmente são pequenos produtores que se unem em cooperativas. Então o trabalho de um depende do trabalho do outro. Quando você enfraquece essa cadeia, você enfraquece a economia do estado. Minas Gerais é o principal exportador, o principal produtor de leite do país. É o estado que tem que tomar e que tinha realmente que tomar essa atitude primeiro, e ainda bem que ela veio, né? Para que os nossos produtores sejam protegidos. Eu vi muita gente ontem falando em rede social, mas o governador está promovendo aumento no preço do leite. Sinceramente, eu acho que quem disse isso, quem está achando isso, é porque não leu a medida que foi tomada e não compreendeu que essa medida precisa proteger o produtor local e diminuir o custo aqui dentro e não aumentar, né? É que é uma leitura assodada, né, Luiz? Dá essa impressão. Poxa, você está tributando o que não era tributável, então agora vai aumentar o custo. De fato, isso acontece. Só que quando você faz a comparação, né, com o preço do produto importado do jeito que vinha, em curto prazo, eu falo em curto prazo mesmo, isso acaba se traduzindo em benefício para o consumidor. Rodrigo, se essa situação permanecesse,
Só animais, só as vaquinhas leiteiras que estão indo para corte porque não compensa produzir leite, isso aí vai causar, ou iria causar, um desabastecimento muito daqui, sei lá, 6 meses, 1 ano. E o ciclo, depois E que você naturalmente abate... o preço do leite aumenta. Claro, porque você não tem desabastecimento. E porque um ciclo desse aí, quando você abate um animal leiteiro, até você ter de novo, nascer um novilhozinho, crescer e chegar à idade correta, são 5 ou 6 anos à frente. Então pode parecer que num primeiro momento isso onere o produtor local, mas não, em curto prazo, isso é favorável para os produtores e para nós consumidores, que é o que importa. Nós consumidores, a gente no final das contas, a gente tem que estar de olho nisso. Ô, gente, eu gosto tanto da nossa audiência. Gente, só uma coisa importante, Rodrigo. Por Talvez favor. você já tenha discutido isso ontem, que eu realmente não consegui acompanhar todo o programa ontem, apesar de eu ter lido depois da discussão, por isso que eu estou até dando... Eu sei que o Ketzmann explicou isso muito bem ontem. O Paulo também. Mas eu fingi que eu não tinha Paulo entendido. também, Fiz uma pergunta para irritar o Paulo entende e disso, o Paulo né, gravou como um ele falou, podcast. Mas ele entende mesmo. Mas uma coisa que eu acho que não pode deixar de ser ressaltada, gente. Minas Gerais produz muito, acho que chega a quase 30% da produção nacional de leite está em Minas. É o maior produtor de leite do país, é Minas Gerais. E o Brasil é um dos maiores produtores do mundo. E o que está sendo importado de leite em pó pelo Brasil é quase um pouco mais de 1/4 da produção de Minas. Você imagina isso, 25% do que a gente produz aqui em Minas de leite, o equivalente a isso está sendo importado pelo país, pelo Brasil, de um modo geral, em leite em pó. Mas isso por quê? Porque o Brasil dá isenção de tarifa para os países do Mercosul exportarem para nós. E os governos locais, Argentina e Uruguai especialmente, botam dinheiro para que o leite chegue aqui ainda mais barato. Então, enfim, é uma cadeia de sacanagem. Se ninguém barrasse essa cadeia, ela ia acabar destruindo os produtores, principalmente os pequenos produtores de leite de Minas Gerais. E você sabe onde está a maior sacanagem ainda, Luiz? É que laticínios que até então, né, eu espero que a fiscalização aumente, que até então gozam de isenção tributária, de benefícios fiscais, quando compram leite do produtor local, Rodrigo, sabe o que acontece, na verdade? Importadores, né, trazem o leite em pó, adicionam a água, beneficiam esse leite em pó e vendem esse leite para esses laticínios como se fosse produto local, como se fosse produção local. Então, a gente que se beneficia deste é uma ilegalidade, porque você está burlando a lei que foi criada, né? Você está burlando o incentivo fiscal a partir do momento que você está adulterando o produto, inclusive. Não está adulterando, você está adicionando água, você está transformando o pó em leite. Mas qual que é o problema? Ele, na verdade, não é um produto produzido localmente. É um truque, é um aplique nisso aí. Isso é, poxa vida, você traz, né, um prejuízo duplo. Você traz um prejuízo na importação e na isenção fiscal indevida.